eu sou a professora Érica, neste canal falo sobre livros, compartilho alguns dos meus estudos e hoje eu vou falar um pouquinho, vou mostrar um livro muito bonito que tem relação com a história da moda e foi um presente do meu marido no último Natal. Este livro, Dior Forever, que é um registro da alta costura desse grande e famoso estilista. É uma edição realmente muito caprichosa e ela traz alguns anexos compondo uma espécie de scrapbook. E, por exemplo, tem toda uma delicadeza na edição, todo um cuidado, né? Aqui eu abri bem na página dos frascos de perfume, olha, a gente tem o alto relevo, né? Os detalhes, assim, que são um pouco... que às vezes a gente só encontra em livros para crianças e aqui a gente tem uma edição especialmente dedicada aos adultos que gostam de moda. E como eu disse, ele traz alguns adendos, alguns anexos, como convites, folders, ingressos, que foram reproduzidos aqui editorialmente e faz todo um registro, olha, né? Então a gente tem aqui todo cuidado, né? Como se fosse um envelopinho de papel de seda e esses anexos eles vêm registrados aqui, né? E eu achei particularmente interessante, olha aqui que bonito, né? Então a gente tem folders de eventos, né? Que ficaram registrados aqui e eles retornam aqui no livro, né? Olha o exagero aqui de Dior, para ficarem registrados, rememorados nesta linda obra. E isso foi muito significativo para mim, foi um dos motivos por eu ter me apaixonado pelo livro, assim, visualmente falando, além de me interessar pela história da moda, porque é o tipo de souvenir que eu costumo trazer de viagem, um ingresso, um convite, um folder, e fica parecendo que é ali uma pequena bobagemzinha, mas na verdade acaba se transformando em raridades. E é o que a gente percebe aqui quando a gente compila esses registros e encontra numa edição tão bem feita como esta. Falando um pouquinho sobre a questão da moda, do mundo fashion, sempre nos desperta pensar também na sustentabilidade. Tem uma tese inteira sobre isso de doutorado, a tese da Gabriela, que foi aluna do IBILCE, Instituto da Unesp, no qual eu sou professora. Fui banca da tese da Gabriela, orientada pela querida colega Ana Flora, e é um dos trabalhos muito interessante para serem lidos, porque há realmente muito que ser estudado a respeito da moda. Fazendo aqui um adendo, se eu pudesse, eu andaria sempre bem cuidada, arrumada, estilosa. Infelizmente, no dia a dia, a rotina nem sempre permite. Às vezes é necessário fazer uma escolha entre me preparar e preparar a aula, o que não significa que eu não gostaria de ter esse tempo, de ter essa possibilidade de me dedicar à minha personalidade fashion, porque moda não é apenas futilidade, também tem muita relação com autoestima, com autocuidado, que é um tema extremamente necessário na nossa sociedade. E a sociedade julga de qualquer forma. Se eu andar mal arrumada, vão julgar, vão dizer que sou uma mulher desleixada. Se eu andar bem arrumada, também vão dizer que eu deixei de fazer outras coisas que eu deveria ter feito, que eu me cuidei em vez de dar conta de outra coisa que eu deveria ter feito. Então, já que a gente sempre vítima de falação de qualquer maneira, então eu prefiro que falem de mim estando bem cuidada, dentro do possível. Sempre essa questão, né, de impor ao outro o seu próprio padrão. Cada um à sua maneira, e assim a gente segue a vida com a felicidade possível.
Falando de grandes nomes da moda, gosto muito de Coco Chanel, deixei um livro dela ali para ilustrar, particularmente pela simplicidade com elegância e leveza que a Chanel traz em toda a sua composição, em toda a sua costura. Já Dior nos lembra o exagero, né? Remete a esse exagero, a essa coisa mais dramática. E tudo isso tem contexto, porque a grande obra dele, digamos assim, parte de um período pós-guerras no século XX. E a gente sabe que foi um período muito doloroso em todos os sentidos. Nem vamos comparar as dores que não se comparam, por exemplo, a quem esteve nos campos de concentração, mas cada setor sofreu a sua maneira. O setor da moda, da costura, por exemplo, assim como outros, ficou bastante prejudicado. Porque havia muita restrição, era um período de muita restrição. Então, quando isso termina, pelo menos oficialmente, quando as guerras terminam e há todo um projeto governamental de reestabelecer a economia, as sociedades, a cidadania, então surge o exagero, que é tão bem incorporado, né? A gente pode até considerar Dior como uma metáfora, um símbolo desse exagero pós-guerras, porque ele dramatiza, né, essa emergência, essa necessidade de colocar para fora tudo aquilo que ficou contido, que ficou restrito no período das guerras. E isso é muito complicado, né? Porque era um pós-guerra, mas ainda era um período de restrições, em que muitas pessoas, inclusive, ainda tinham problemas de fome, né? Problemas de restrições muito maiores do que a restrição de tecido. Então, Dior é muito criticado por esse exagero. Como eu disse, a sociedade é assim, né? Você se é a mais, você é criticado, se é a menos, você também é criticado. E isso, vejam só, estou aqui falando sobre um livro de moda que também traz relações com os estudos sobre psicanálise que eu tenho buscado aprofundar atualmente. Porque a psicanálise fala muito sobre a questão de que aquilo que é proibido, quanto mais é proibido, mais desperta o desejo. Então a gente tem aqui um símbolo disso funcionando, né? Após um período de restrição extrema, você tem o excesso, o anseio pela fartura, pela não racionalização, pelo drama, por aquilo que é exagerado. Porque tudo antes precisou ficar muito contido, não tinha tecido, não tinha cor, era só o essencial. Não se falava em moda, porque só se tinha o básico, o que se cobrir, o que se vestir, o que se proteger do frio. Não havia estilo, não havia beleza, porque tudo isso, num período de restrição extrema, você precisa deixar de lado para cuidar daquilo que é essencial. Quantas vezes em nossa vida a gente precisa deixar coisas de lado para cuidar daquilo que é, eu não diria essencial, porque outras coisas também são, mas é vital. São aqueles períodos em que é necessário sobreviver para depois então voltar a viver. E Dior volta a viver dessa forma dramatizada, elaborada, excessiva, porque ele é Dior. Então, fica aqui este registro sobre este livro muito bonito. Até a próxima. Tchau!